Olá! Hoje nós vamos para o capítulo 13 do Evangelho segundo Mateus. Muito bem, o capítulo 13 é um capítulo muito interessante. Por quê? Porque Mateus, ele agrupou as chamadas parábolas do reino, tudo neste capítulo 13. Então, muito interessante. Jesus traz aqui várias parábolas sobre o reino dos céus. Atenção, lembra que no primeiro capítulo eu expliquei para vocês que a expressão reino dos céus em Mateus tem um significado muito interessante. É a soberania de Deus sobre o povo, essa presença de Deus no meio do povo, né? Então, e é esta alusão ao céu. Portanto, deixa eu te explicar. Para Mateus, o reino dos céus não é só lá no céu, a eternidade. Não. Para Mateus, o reino dos céus, ele já começa aqui na terra com a soberania, né, com o reinado do próprio Deus no meio de nós. Para Lucas e João, reino dos céus ou reino de Deus até significam mais o reino lá de cima, lá no céu. Mas para Mateus não. Para Mateus é algo mais encarnado, é mais no nosso meio, tá bom? Então, Jesus vai trazer aqui para nós várias parábolas sobre o reino dos céus, tá bom? Vamos escutar então? É muito bonito esse capítulo. É um capítulo longo, mas é muito bonito mesmo. Você vai perceber que Jesus usa um esquema nas primeiras parábolas, né, esperando que os apóstolos ou discípulos perguntem, e logo depois é o próprio Jesus que pergunta para eles. É uma mudança de método aí. Mas vamos lá. Dá um like no vídeo aí. Onde está essa joinha sem dar um like no vídeo? Agora você vai fazer o seguinte: compartilhe esse vídeo, convida as pessoas para a gente ler junto a Bíblia. E isso mesmo, imersão, aprofundar na Bíblia. Olha que interessante. Vamos lá? Bíblia na mão, Espírito Santo no coração. Vamos ler então as parábolas do reino. Todas o semeador, o joio, a pérola, né? O cano, nossa, tem o grão de mostarda, tudo coisa que a gente já conhece, mas é muito interessante. Vamos lá. Primeiro, o semeador. Naquele dia, saiu Jesus e sentou-se à beira do lago. Acercou-se dele, porém, uma tal multidão que precisou entrar numa barca. Nela se assentou, enquanto a multidão ficava à margem, e seus discursos foram uma série de parábolas. Disse ele: um semeador saiu a semear, e semeando, parte da semente caiu ao longo do caminho. Os pássaros vieram e a comeram. Outra parte caiu em solo pedregoso, onde não havia muita terra, e nasceu logo porque a terra era pouco profunda. Logo, porém, que o sol nasceu, queimou-se por falta de raízes. Outras sementes caíram entre os espinhos. Os espinhos cresceram e a sufocaram. Outras, enfim, caíram em terra boa. Deram frutos 100 por 1, 60 por 1 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se dele, então, para dizer-lhe: por que lhes falas em parábola? Respondeu Jesus: porque a vós é dado compreender os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Ao que se tem, lhe será dado, e terá em abundância, mas ao que não tem, será tirado até mesmo o que tem. Eis porque eles falam em parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não ouçam nem compreendam. Assim se cumpre para eles o que foi dito pelo profeta Isaías. Ouvireis com vossos ouvidos e não entendereis, olharei com os vossos olhos e não vereis. Porque o coração deste povo se endureceu, taparam os seus ouvidos e fecharam os seus olhos, para que seus olhos não vejam, seus ouvidos não ouçam, nem o seu coração compreenda, para que não se convertam e eu os sare. Mas, quanto a vós, bem-aventurados os vossos olhos, porque veem,
Ditosos os vossos ouvidos, porque ouvem. Eu vos declaro, em verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não ouviram, ouviram o que ouvis e não ouviram. Ouvi, pois, o sentido da parábola do semeador. Quando um homem ouve a palavra do reino e não entende, o maligno vem e arranca o que lhe foi semeado no seu coração. Este é aquele que recebeu a semente à beira do caminho. O solo pedregoso em que ela caiu é aquele que acolhe com alegria a palavra ouvida, mas não tem raiz, é inconstante. Sobrevindo uma tribulação, uma perseguição por causa da palavra, logo encontra uma ocasião de queda. O terreno que recebeu a semente entre os espinhos representa aquele que ouviu bem a palavra, mas nele os cuidados do mundo e a sedução das riquezas a sufocaram e a tornaram infrutuosa. A terra boa semeada é aquele que ouve a palavra e a compreende e produz o fruto. 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. Agora o joio, parábola do joio. Jesus propôs-lhe outra parábola. O reino dos céus é semelhante a um homem que tinha semeado boa semente em seu campo. Na hora, porém, em que os homens repousavam, veio o seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e partiu. O trigo cresceu e deu fruto, mas apareceu também o joio. Os servidores do pai de família vieram e disseram-lhe: Senhor, não semeastes bom trigo em teu campo? De onde vem, pois, o joio? Disse-lhes ele: Foi um inimigo que fez isso. Replicaram-lhe: Queres que vamos e o arranquemos? Não, disse ele. Arrancando o joio, arriscais tirar também o trigo. Deixai-o crescer juntos até a colheita. No tempo da colheita, direi aos ceifadores: arrancai primeiro o joio e atai-o em feixes para o queimar. Recolhei depois o trigo no meu celeiro. Agora outra parábola, grão de mostarda. Em seguida, propôs-lhe outra parábola. O reino dos céus é comparado a um grão de mostarda que um homem toma e semeia em seu campo. É esta a menor de todas as sementes, mas quando cresce, torna-se um arbusto maior que todas as hortaliças, de sorte que os pássaros vêm aninhar-se em seus ramos. Mais uma palavra, o fermento. Disse-lhes, por fim, esta outra parábola. O reino dos céus é comparado ao fermento que uma mulher toma e mistura em 3 medidas de farinha e que faz fermentar toda a massa. Tudo isso disse Jesus à multidão em forma de parábola. De outro modo, não lhes falava, para que se cumprisse a profecia: abrirei a boca para ensinar em parábolas, revelarei coisas ocultas desde a criação. Então despediu a multidão, em seguida entrou de novo na casa e seus discípulos agruparam-se ao redor dele para perguntar-lhe: explica-nos a parábola do joio no campo. Jesus respondeu: o que semeia a boa semente é o filho do homem, o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno, o inimigo que o semeia é o demônio, a colheita é o fim do mundo. Os ceifadores são os anjos, e assim como se recolhe o joio para jogá-lo no fogo, assim será no fim do mundo. O Filho do Homem enviará seus anjos que retirarão do seu reino todos os escândalos e todos os que fazem o mal, e os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, o reino de seu Pai, os justos resplandecerão como o sol. Aqueles que têm ouvido, ouça. Agora aquela do tesouro, da pérola, tá, aquela coisa. Vamos lá. O reino dos céus é também semelhante a um tesouro escondido num campo. Um homem encontra, mas o esconde de novo. E cheio de alegria, vai e vende tudo que tem para comprar aquele campo. O reino dos céus é ainda semelhante a um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma de grande valor, vai, vende tudo que tem, possui e a compra. O reino dos céus é semelhante ainda a uma rede que, jogada no mar, recolhe peixes de toda espécie. Quando está repleta, os pescadores puxam-na para a praia, sentam-se e separam no cesto o que é bom e jogam fora o que não presta. Assim será no fim do mundo. Os anjos virão separar os maus do meio dos justos e os arrojarão na fornalha, onde haverá choro e ranger de dentes. Ok? Tesouro, pérola e rede. Mais uma parábola. Mas olha que interessante. Compreendestes tudo isso?
Sim, Senhor, responderam eles. Por isso, todo escriba instruído nas coisas do reino dos céus é comparado a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Após ter exposto as parábolas, Jesus partiu, foi para sua cidade e ensinava na sinagoga, de modo que todos diziam admirados: de onde lhe vem esta sabedoria e esta força miraculosa? Não é este o filho do carpinteiro? Não é Maria sua mãe? Não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não vivem todas entre nós? De onde lhe vem, pois, tudo isso? E não sabiam o que dizer dele. Disse-lhes, porém, Jesus: é só em sua pátria e em sua família que um profeta é menosprezado. E por causa da falta de confiança deles, operou ali poucos milagres. Muito bem, vamos entender uma coisa interessante. Você viu que nós tivemos várias parábolas aqui. Parábola do semeador, a parábola do joio, a parábola do grão de mostarda, a parábola do fermento e também a parábola que fala do tesouro escondido no campo, da pérola que o vendedor esconde e da rede que é tirada ali, peixes bons e ruins. Muito bem, são várias parábolas, chamadas parábolas do reino. E assim Jesus explica como é o reino de Deus. Lembrando sempre a você que para Mateus, como eu disse, o reino dos céus não é só a vida eterna, não é somente a vida eterna. Para Mateus, o reino o reino dos céus é a soberania de Deus sobre o povo que vive segundo o Evangelho, aquilo que Jesus prega, aquilo que Jesus fala. Então, para Mateus, o reino dos céus é o reino vivido aqui na terra em perspectiva do céu. Por isso, os exemplos das parábolas do reino aqui são coisas muito concretas. A semente que cai nos 3 terrenos ruins e uma que cai no terreno bom e aquela que cai no terreno bom. Ou seja, coisa muito concreta. Terreno ruim são os nossos corações que não acolhem, né, a palavra. Terreno bom é o nosso coração que acolhe. Depois, o joio. O joio, ou seja, o joio semeado no meio do trigo. Não está falando da vida eterna, está falando de coisa aqui, da coisa aqui, ó, das coisas ruins que são colocadas junto com as coisas boas, né? O grão de mostarda, mais uma vez, o grão de mostarda para comparar o reino que cresce aqui na terra e se torna um grande arbusto, né? Grande arbusto. Então não está falando só da vida eterna, né? E depois, de modo muito concreto, o tesouro, que é o tesouro escondido no campo, a pérola, a rede, tudo isso muito, muito prático Jesus é, muito prático. Então, mais uma vez, chamo a atenção para você que a expressão reino dos céus para Mateus é algo mais concreto aqui no nosso meio. Claro que sempre em vista do reino que se concretiza no céu, né? Eu digo isso porque para João e para Lucas, reino de Deus e reino dos céus é algo mais no céu, mais na vida eterna. Vamos lá. Você tem que entender uma coisa. Jesus segue um esquema aqui muito interessante. Na parábola do semeador, na parábola do joio, na parábola do fermento, né? Jesus sempre espera que, olha que interessante, que os discípulos pergunte para ele o significado da parábola. Então, na parábola do fermento, do joio, do semeador, Jesus espera que os discípulos vão até ele e perguntem: Jesus, explique-nos a parábola do joio, explique-nos a parábola do semeador, explique-nos. Já quando Jesus começa a falar do tesouro, da pérola e da rede, né? Jesus muda o método. Jesus, ele pergunta:
compreendeste tudo isso? E aí ele faz a conclusão. Então, nessas 3 primeiras parábolas, Jesus usa esse método: parábola, pergunta dos discípulos e explicação. Na parábola do reino da pérola, na parábola da pérola, da rede e do campo, do tesouro, Jesus usa o seguinte: ele conta a parábola, depois pergunta, vocês compreenderam tudo isso? E depois explica, tá bom? Mas vamos lá, muito bem, vamos entender. A parábola do semeador é muito interessante, que Jesus é muito claro, apresenta 3 possibilidades ruins, 3 terrenos ruins: o caminho, né, que a semente cai no caminho, o terreno pedregoso e os espinhos. E Jesus explica de modo muito claro. O caminho são a palavra que é semeada no lugar que não era para ser semeado, aí os pássaros vêm e comem, né? É como se viesse o maligno, né? O maligno e tira essa palavra semeada. A palavra no terreno pedregoso é aquela pouca profunda. É a pessoa que leva tudo no oba-oba, a religião para ela, sabe aquela pessoa que fala, toda religião serve, né? Não tem profundidade na espiritualidade, né? Aí vem a palavra, aí se contenta com aquilo, sabe essas pessoas que mudam de religião todo mês? Então, é o terreno pedregoso, né? Tudo tá bom, mas pouco profundo. A palavra, logo depois ela se desencanta. E depois o espinho o espinho são as distrações do mundo. A pessoa que recebeu a palavra, recebeu algo bom, mas ela está distraída, ela está pensando em outras coisas, não tenta ir. Até que cai na terra boa, que é aquela terra que a pessoa não só ouve, ela assume, né? Você vai perceber que Jesus usa muito quem tem ouvidos que ouça, né, para que ouvindo não consiga entender. Por quê? Porque não basta ouvir, tem que acolher. Mas é interessante, uma coisa que eu queria chamar vocês, o versículo 8 fala assim, a produção da semente. Outras, enfim, caíram em terra boa, deram frutos, 100 por 1, 60 por 1 e 30 por 1. Os especialistas dizem que uma semente dá 30 por 1, por exemplo, é um resultado excepcional. 30 por 1, você imagina, hein? 30 por 1 já é excepcional. E Jesus aqui fala que essa semente, ela dará 100 por 1, 60 por 1 e 30 por 1. Então, o que Jesus quer dizer é que quando a palavra cai numa terra boa, ela produz uma imensidão de coisas boas, né? 30 por 1 já seria demais. Jesus fala em 100 por 1. Né? Vamos lá. No versículo 12, Jesus fala uma coisa assim: ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem será tirado até mesmo o que tem. Espera aí, o que Jesus está falando? Espera aí. Como é que é? Quem tem vai ser dado mais e quem não tem vai ser tirado? Sim. Aquele que tem o quê? Aquele que tem a fé, aquele que tem o conhecimento do reino, né? Logo, aquele que tem é o servo fiel. Então, nessa parábola, aquele que tem não é que tem coisas, não é ter coisas, não é que é rico, né? Não. Aquele que tem a fé, aquele que tem o conhecimento do reino, logo esse é o servo fiel. Então, esse servo fiel vai ser dado mais para ele, mas aquele que não tem fé, aquele que não tem conhecimento, vai ser até tirado dele, né? Então, esse servo fiel vai ser sempre lhe dado mais, né? No versículo 13, né, diz aqui, eis porque lhes falo em parábola, para que vendo não vejam e ouvindo não ouçam nem compreendam. Muito bem, o versículo 13 traz para a gente uma coisa interessante aqui. Quem não conseguir ver em Jesus o segredo do reino, continuará mais cego e mais surdo. Ou seja, não basta você ver, não basta você ouvir, você tem que realmente acolher Jesus, né? E acolher o segredo, acolher o reino de Deus que está em Jesus.
Então, não é só uma capacidade visual ou de audição, uma capacidade visual ou auditiva, não é isto. É muito mais do que isso. É você perceber que em Jesus está os segredos do reino. Se você não conseguir ver em Jesus esses segredos do reino, você continuará cego, continuará surdo, tá bom? Muito bem, aí depois a gente passa para a parábola do joio. Você já percebeu que por que essa coisa do joio? Fala para mim, por quê? O joio assim, Jesus deixa muito claro, plantou o trigo bom, tá? Aí veio, né, o inimigo e plantou no meio joio. Sempre vai ter joio, sempre vai ter trigo, aquela coisa toda. Mas por que esta parábola? Você já percebeu que essa parábola tem uma coisa muito interessante? Os empregados vão e dizem, vamos lá arrancar o joio. E o dono fala, não, paciência, espera. O joio vai crescer, o trigo vai crescer, o joio vai crescer, aí nós vamos ver o que é joio e o que é trigo, aí depois a gente tira o trigo. Essa parábola, ela tem destino certo. Essa parábola era para os impacientes. Na época de Jesus, tinha muita gente impaciente, querendo que o reino de Deus acontecesse, querendo que Jesus fizesse logo as coisas, querendo que Jesus já mostrasse o seu poder. Inclusive, um amigo nosso aí era muito impaciente, sabe quem? João Batista. João Batista era muito paciente. Lembra que no capítulo anterior, ele mandou perguntar para Jesus, ô Jesus, é você mesmo aquele que devia vir? Estou impaciente aqui, estou impaciente, né? Então, tanto João Batista quanto os discípulos de João Batista estavam muito impacientes, porque eles queriam ver Jesus. E Jesus, na maciota. E Jesus, na paciência. Calma. Aliás, essa é uma parábola muito boa para os dias de hoje. Viu? A gente é tão ansioso, querendo tudo rápido, Calma, deixa o trigo crescer, deixa o joio crescer, depois a gente vê o que faz. Né? Era uma parábola para os impacientes, né, daquele tempo. É uma coisa interessante, interessante lembrar que é preciso ter paciência para esperar o tempo certo da colheita. Em tudo na vida é preciso ter paciência para você colher aquilo que realmente é bom e necessário. Deixa eu só lembrar você, no versículo, na hora, porém, que os homens repousavam, veio o seu inimigo, semeou joio no meio do trigo. A palavra joio passou a significar tudo que é erva daninha, né? Mas o joio, na verdade, que a Bíblia fala, uma planta muito parecida com o trigo. Dá para você ver aqui, ó, é muito parecido com o trigo. O nome científico é Lolium temulentum. Lolium temulentum. Então, na verdade, hoje, embora tudo que é erva daninha, a gente fala, o joio. Não, mas essa aí que Jesus fala é o Lolium temulentum, que é, na verdade, muito parecido com o trigo e é terrível para o trigo, porque ele sufoca o trigo, tá bom? Vamos lá. No versículo 30, nós falamos da colheita. Colheita sempre não. Deixai-os crescer junto até a colheita. No tempo da colheita, direi aos ceifadores, arrancai primeiro o joio e até os feixes queimar. Toda vez que a Bíblia fala, o Evangelho fala de colheita, messe e tal, aquela coisa toda, está falando do fim dos tempos. No julgamento, quando Deus vai separar o que é bom e o que é ruim. Então, a colheita sempre é uma referência ao fim dos tempos, tá bom? Muito bem, no versículo 31, o grão de mostarda. Em seguida, propôs-lhe outra parábola. O reino dos céus é comparado a um grão de mostarda, que um homem toma e semeia em seu campo. Esta é a menor de todas as sementes, mas quando cresce, torna-se um arbusto maior que todas as hortaliças, de sorte que os pássaros vêm aninhar-se em seus campos. Mãe, vamos lá. Jesus exagerou em umas coisas aqui. Jesus está meio exagerado. Vamos aí, muito bem. Essa parábola
do grão de mostarda é para mostrar uma coisa muito interessante. No começo as coisas são pequenas. Espera Deus agir, que tudo se torna grande. Assim foi com aquilo que Jesus estava começando. Jesus estava começando com quantas pessoas do seu lado? 12. 12 pessoas. O que se tornou a igreja? Olha aí. Grãozinho de mostarda, o que se tornou. Então, a mensagem principal dessa parábola do grão de mostarda é dizer o seguinte, né? Primeiro, as coisas começam pequenas, simples, humildes. Tenha paciência, aguarde, e você vai ver o esplendor lá no fim, né? Tudo que é de Deus, tudo que é bonito e vem com justiça, começa pequenininho. E aí depois cresce, né? Assim também, as coisas de Deus. As coisas de Deus começam muito simples, muito pequenas. E de repente, se realmente forem coisas de Deus, elas crescem e ficam grandes. Interessante, eu falei que Jesus exagerou porque na verdade, a mostardeira, ela é uma hortaliça, ela não é uma árvore, não. Os outros evangelistas vão falar, se torna uma árvore, não tem nada disso, não. Ela é uma hortaliça, vira um arbusto, e também os pássaros não vêm abrigar lá, não, porque os pássaros não dá para pousar numa mostardeira. Então Jesus dá uma exagerada aí, né? Que os pássaros vêm pousar na mostardeira, não chega a pousar na mostardeira, não, porque é uma hortaliça, né? E outra coisa que Jesus dá uma exagerada boa é dizer que a mostarda é a menor de todas as sementes. Não. Tem semente bem menor que a semente de mostarda, né? Semente de mostarda é uma sementinha pequenininha mesmo, bem pequenininha, mas tem semente bem menor que a de semente de mostarda. Mas Jesus gosta de dar uma exagerada aí, né? Mas interessante é que o que ele quer mostrar aqui, que as coisas de Deus começam pequenas e se tornam grandes, né, quando são bem cuidadas, né? E assim o reino de Deus, que começa devagarinho, e se torna esse grande reino. Tá bom? Muito bem. No versículo 33, nós temos aqui, a questão do fermento. Disse-lhes por fim esta outra palavra: o reino dos céus é comparado ao fermento que uma mulher toma e mistura em 3 medidas de farinha, que faz fermentar toda a massa. Realmente, Jesus dá a receita certinha de pão, você sabe, né? O pão é feito com 3 medidas de farinha e 1 medida de fermento. Certinho. Jesus sabia certinho fazer pão. É assim mesmo. Aliás, eu faço pão e faço pão com essa medida, né? Faz pão com fermentação natural ou levedo, então você põe 3 medidas de farinha e põe 1 medida de fermento, né? Certinha a receita de Jesus, né? Mas aqui Jesus está falando o seguinte, Jesus está fazendo uma comparação da pequena quantidade de fermento e o tamanho que a massa fica. Então, a pequena quantidade de fermento e o tamanho da massa. Ou seja, o reino dos céus precisa de muita coisa. Precisa de ações simples, né, humildes, precisa de disposição para que ele cresça, Então, o reino dos céus é isso mesmo. Às vezes a gente quer grandes projetos para que o reino de Deus se estabeleça. Não. São fermentinho, coisas pequenas, devagarinho, né, gestos pequenos, gestos simples. E isso vai crescendo, né? Tá bom? Muito bem. No versículo 44 é aquela questão sempre do tesouro que estava escondido, da pérola que foi achada e da rede, né? O primeiro aqui, o reino dos céus é também semelhante a um tesouro escondido no campo. O homem encontra, mas esconde o nome. E cheio de alegria. Atenção, presta atenção nisso, que é importante. Cheio de alegria, vai e vende tudo que tem. O reino dos céus ainda é semelhante a um negociante de pérolas preciosas. Ele encontrando,
uma vai, vende tudo e possui aqui com muita alegria. Tudo alegria. O reino do céu é semelhante a uma rede que jogada ao mar recolhe peixes e tal. Ou seja, uma coisa que chama atenção nessas 3 parábolas é justamente o tema daquilo que era escondido, foi revelado e trouxe alegria. Isso mesmo. Esse é o tema principal. O reino de Deus era uma coisa que estava escondida, como um tesouro no campo. Foi achado, trouxe grande alegria. O reino dos céus é como uma pérola que o negociante encontrou. Estava escondida a pérola, foi achada, trouxe alegria. O reino dos céus é como uma rede que enche-se de peixes e traz alegria. Então, o que é o tema central dessas parábolas? A alegria que o reino causa em nós. Muito bem. O reino muitas vezes está no meio de nós, mas está escondido, como o tesouro escondido. E ele quando ele é descoberto, nos causa alegria. O importante dessas 3 parábolas é a alegria que o reino dos céus causa em nós quando ele é descoberto, quando ele é vivido. No versículo 47, tem uma coisa interessante, que Mateus fala da rede aqui. O reino dos céus é semelhante a uma rede que, jogada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. Recolhe peixe de toda espécie significa peixes bons e peixes maus. Sabe que isso aqui o que significa? Significa uma advertência de Jesus. Pessoas más e boas vão existir sempre. Coisas más e ruins vão existir sempre. Esta é a realidade do reino que nós vivemos. Então, coisas boas e más vão existir, justiça e injustiça vão existir, né? O bem e o mal vai existir, pessoas boas e más vão existir, sempre vai existir. Assim como numa rede que pega peixes bons e peixes maus, né? Cabe a nós escolher aquilo que é bom. Então, preste atenção, no reino não só tem coisas boas, cabe a nós escolher o que deve permanecer no reino. Está entendido? Muito bem. E no versículo 52, né, tem uma coisa muito interessante aqui. O 52 fala assim: por isso todo escriba instruído nas coisas do reino dos céus é comparável a um pai de família que tira seu tesouro, coisas novas e velhas. Tá. Por que Jesus fala isso? Quem que é o escriba? O escriba aqui, na verdade, é aquele que está ouvindo o que Jesus está falando. Mas não só o que ouviu, é aquele que ouviu e compreendeu, né? Esse é o escriba. Por isso todo escriba instruído nas coisas do reino dos céus é comparável a um pai de família, né? Então é todo aquele que ouviu esses ensinamentos de Jesus, entendeu, compreendeu, né? E ele, né? Ele tem condições de tirar do seu tesouro coisas novas e velhas. Ou seja, qual é o tesouro dele? O tesouro daquelas pessoas que estavam escutando Jesus é as coisas que eles já escutavam, tradicionais ali, dos escribas. O Antigo Testamento, os ensinamentos da Torá, tudo isso, coisas antigas. E agora esses ensinamentos são renovados por Jesus. Então Jesus fala, ó, vocês que estão compreendendo tudo isso que eu estou falando, vocês têm condições de tirar coisas desse tesouro, coisas novas e coisas velhas. Tirar das coisas velhas daquilo que você já escutou, da lei, dos profetas, mas vocês têm condições de tirar também coisas novas, ou seja, aquilo que eu trago para vocês. Et crucem Domine, fugit partes adversae, vite della retribuida, radix Davide. Aleluia.